Boa noite a todos e todas. Está no ar Poder Popular, um jornal a serviço da luta dos trabalhadores e do socialismo. Meu nome é Caio Andrade, faço parte da Secretaria Nacional de Formação do PCB e da Fundação Dinarco Reis. Nós estamos aqui no curso básico de formação política. Esse é o 11º módulo. Hoje nós vamos falar sobre o PCB e a juventude, mas antes, alguns recados. Primeiro, em relação ao certificado do nosso curso básico, que nós já estamos começando o processo de emissão. Inclusive, dessa vez, na própria descrição do nosso vídeo no YouTube, já está disponível o link para você realizar o pagamento, contribuir para fortalecer a Fundação Dinarco Reis, o Programa Nacional de Formação Política e receber o seu certificado por e-mail. Além disso, eu quero agradecer a todos que já fizeram o pagamento do seu certificado, ajudando o nosso programa de formação, e a todos que também realizaram doações avulsas para o nosso programa de formação política. Fica aqui o nosso agradecimento. Sem vocês, seria impossível fortalecer e consolidar o nosso projeto. Um grande abraço. Muito obrigado. Último recado antes de chamar o nosso convidado de hoje. A partir do dia 16 de julho, terá início o curso Como Esmagar o Fascismo, Lições da História. A arte e o vídeo de divulgação desse curso já estão quase prontos. A partir de amanhã a gente já vai divulgar. E você que faz parte aqui da turma do curso básico de formação política vai receber tudo isso no seu e-mail. Ou seja, a partir de amanhã à noite, no máximo sábado, dá uma olhada na sua caixa de entrada. Lá já vai ter o convite, o link e a arte para você se inscrever e participar do nosso próximo curso, que começa no mês que vem, Como Esmagar o Fascismo, Lições da História. Nós já temos alguns nomes importantes confirmados para esse curso, como Mauriase, Jones Manuel, João Carvalho, Marina Gouveia, entre outros. A gente aguarda a participação de todos vocês que estão aqui conosco no curso básico, que possam dar continuidade a esse curso sobre o fascismo, que vai ser mais aprofundado e que vai servir como uma formação intermediária, ideal para quem já tem aqui as noções adquiridas no nosso curso básico. Mas, voltando ao tema de hoje, módulo 11 do curso básico, PCB e Juventude, nós temos um convidado especial, o professor Túlio Lopes, que atualmente cumpre a tarefa de secretário nacional de Juventude do Partido Comunista Brasileiro, portanto, membro do Comitê Central. O Túlio já foi da Secretaria-Geral da UJC durante o seu período de reconstrução, entre 2006 e 2010. Tem muito tempo já de militância no partido, uma larga experiência, 21 anos no PCB, e já passou por diversas entidades estudantis de nível estadual, UE, e nacional, além de inúmeros encontros da Federação Mundial das Juventudes Democráticas em diversos países. O Túlio é professor de História, nosso camarada, a partir de agora, com vocês aqui na nossa tela. Boa noite, Túlio. É um prazer receber você aqui no curso básico de formação política. Boa noite, camarada Caio Andrade. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando aí esse curso básico da Fundação Dinarco Reis. Boa noite aí especial para os companheiras, camaradas da União da Juventude Comunista. Só vitórias, camarada. É isso aí, Túlio. Camarada, eu já peço você para iniciar a sua exposição. Na sequência, a gente abre para as perguntas. Já temos algumas pessoas aqui, né, de olho, já mandando comentários, o chat já está movimentado. O Túlio vai, portanto, fazer a sua fala, a sua intervenção inicial sobre sobre a posição do PCB sobre o movimento de juventude, o PCB e a juventude, a linha política do partido, a história da UJC, as propostas
a estratégia e a tática do PCB e da União da Juventude Comunista. É um assunto aí muito importante. O Túlio já preparou um roteiro, vai apresentar aí para vocês. Eu vou ficar nos bastidores, prestando atenção no Túlio, para aprender com ele sobre a UJC, e também nos comentários de vocês aí no chat. Depois eu volto para a gente, no segundo bloco, ler as perguntas e dinamizar aqui a interação. Túlio, é com você, camarada. Obrigado, Caio. Pessoal, primeiro é muito importante destacar que a UJC, né, no caso, a União da Juventude Comunista, fundada em 1º de agosto de 1927, é a juventude do PCB. E assim como outros partidos comunistas do mundo, né, o Partido Comunista tem sua juventude, que tem a sua autonomia política organizativa, tem suas instâncias, seus congressos, mas que tem um vínculo político, ideológico com o Partido Comunista Brasileiro. Cabe destacar, costumo destacar 4 elementos da cultura política comunista que estão presentes aí nas elaborações e nos princípios que fundamentam a União da Juventude Comunista hoje. Em primeiro lugar, a questão da teoria social revolucionária, entendendo o marxismo, a universalidade do marxismo-leninismo, e é interessante que nós buscamos aí a formação dos nossos militantes e quadros sempre nessa perspectiva, né, de compreender a teoria social revolucionária com toda a sua riqueza e sua diversidade também, para evitar o dogmatismo, o doutrinarismo, que é muito comum, infelizmente, em diversas organizações aí da esquerda. Um outro elemento é o internacionalismo proletário, que faz parte da cultura política comunista e que está presente também na trajetória da União da Juventude Comunista. A UJC, quando foi fundada em 27, já tinha uma outra organização internacional, né, no âmbito da Terceira Internacional, que era a Internacional das Juventudes Comunistas, que buscava aí agregar a juventude dos partidos comunistas, principalmente os partidos comunistas que foram fundados aí com o impacto da Revolução Russa de 1917 e com a decadência da Segunda Internacional e a construção da Internacional Comunista em todos os continentes. Um outro elemento é o vínculo do Partido Revolucionário, aí na perspectiva principalmente da síntese que o Lenin elaborou no início do século XX, que para a juventude tem um papel bastante interessante, né? Lenin chegou a escrever alguns textos falando sobre a importância da juventude, né, na construção do partido revolucionário, na relação com os operários, né, a necessidade da juventude, dos estudantes participarem das lutas acadêmicas, das lutas políticas, e que, como bem colocava Lenin, os estudantes sozinhos não conseguiam ali avançar na luta revolucionária, mas os estudantes, em aliança com o movimento operário, poderiam contribuir para o processo revolucionário. E Lenin não subestimava o papel da juventude comunista, né? Em primeiro lugar, antes da Revolução, chamava atenção para a importância da luta dos estudantes junto com o movimento operário, como após a Revolução chamava a tarefa da juventude, né, de edificar, de construir a sociedade socialista. É muito interessante, né, esse vínculo da juventude com o partido, né, a ideia do partido em sua composição social ali, ter a presença dos intelectuais, setores das camadas médias proletárias, principalmente ali dos operários do campo, os trabalhadores do campo, os operários, também vinculado na construção do Partido Revolucionário, e um papel importante desempenhado pelos jovens, principalmente ali, né, tem até um lema muito comum das juventudes comunistas, que é a juventude comunista é o presente e o futuro do Partido Comunista. Lenin sempre chamava atenção ali na formação. E é interessante destacar que na formação de outros partidos comunistas, como o Partido Comunista Peruano, liderado por José Carlos Mariátegui, também destacava o papel das juventudes, né, comunistas, assim como o Partido Comunista da Argentina, o Partido Comunista de Cuba, o Partido Comunista Italiano, sempre teve um papel importante a juventude como um espaço ali de construção, né, através das suas organizações específicas, e também
uma escola de formação de quadros para o Partido Comunista. Esse elemento é muito importante, né, da cultura política comunista, ter o partido e ter sua organização de juventude. Assim como também a importância da perspectiva revolucionária, né, a luta pela revolução socialista, pela emancipação humana, que é muito importante, comum das juventudes comunistas, né, que está presente aí nos partidos comunistas. Nessa relação do partido com a juventude, em diversos momentos da história, teve um processo de formação de uma organização específica, que no caso no Brasil chegou a se chamar Federação da Juventude Comunista Brasileira, e depois, principalmente nos anos 50, 60, consolidou com o nome União da Juventude Comunista, que é o nome que também é utilizado em diversas outras organizações, partidos, por exemplo, União da Juventude Comunista de Cuba, União da Juventude Comunista da Grécia, né? Tem várias uniões de juventudes comunistas. Outros países, por exemplo, da Venezuela, são a Juventude Comunista da Venezuela. A UJC, quando foi fundada, né, quando a gente reivindica o nome União da Juventude Comunista, mas quando foi fundada em 1º de agosto de 1927, como deliberação do Partido Comunista Brasileiro, foi fundada na perspectiva de organizar os jovens trabalhadores. O primeiro momento de organização, naquele momento histórico, né, nos anos 20, o partido tinha uma base operária forte, né, oriunda aí num processo de formação do PCB, né, que remonta aí tanto a influência anarquista como a participação efetiva do movimento operário sindical. Você tinha a União da Juventude Comunista tinha como objetivo principal a organização dos jovens trabalhadores. Inclusive, Leôncio Bosbal, que foi um dos principais dirigentes da UJC naquele período, ele buscava organizar os trabalhadores ali, né, principalmente os jovens trabalhadores, sindicalistas, operários. No segundo momento, a UJC participou, principalmente nos anos 30, da fundação da União Nacional dos Estudantes. É importante destacar que um dos principais fundadores da UJC, tem até um livro dele aqui, foi o Irum Santana, estudante de medicina. Esse livro eu recomendo, O Garoto que Sonhou Mudar a Humanidade. Irum Santana foi fundador da União Nacional do Estudante em 1937, um período um pouquinho anterior, né, 1934, 35, a UJC participou ativamente da construção da Aliança Nacional Libertadora, cujo presidente de honra foi Luiz Carlos Prestes, indicado até por um integrante da UJC que fez essa proposta. É interessante destacar que a UJC, né, a Juventude Comunista do Partido, participou também nas batalhas de rua contra os galinhas verdes, chamados integralistas, estudantes que defendiam a perspectiva do integralismo, né, principalmente essa caracterização de grupos fascistas mesmo, que tinham no Brasil nesse período dos anos 30. E a UJC já estava nesses embates. Em 37, consegue aí, a partir de uma ampla participação nos diretórios acadêmicos, a UJC contribuiu na construção da União Nacional dos Estudantes. A UJC é a única organização da esquerda brasileira, de juventude, que participou da construção, da fundação da União Nacional dos Estudantes. E é interessante que o Irum Santana ele participou do congresso do PCB em 2009 e ele chamava a atenção da importância que foi a construção da UNE naquele período, em plena a ditadura Vargas, né, que buscou ali contribuir com a luta dos estudantes. E a UNE, que é uma entidade histórica dos estudantes universitários brasileiros, e hoje a UJC faz parte da diretoria executiva da União Nacional dos Estudantes. Mandar um abraço aí para a camarada Carol. A UJC foi importante nesse processo, né, inicialmente organizando jovens trabalhadores, depois na luta antifascista, depois na construção da União Nacional do Estudante, nos anos 40 e 50, participando de diversas lutas em sintonia com o partido, ora nas lutas armadas em defesa dos trabalhadores, como nos anos 50, também contribuindo com a campanha O Petróleo é Nosso, uma atuação muito importante da UJC, que fez com que
uma das propostas da União da Juventude Comunista, que a UNE encampasse a bandeira, né, e a campanha popular O Petróleo é Nosso, uma campanha que foi vitoriosa naquele período. Um outro elemento que chama a atenção, e é importante cada vez pesquisar mais e conhecer essa história, que é muito bonita, a atuação da União da Juventude Comunista nas campanhas de alfabetização, aí no final dos anos 50, início dos anos 60. A UJC teve um papel muito importante nessa construção aí de campanhas de alfabetização, tendo visto um país, né, que naquele momento tinha mais de 50% de pessoas analfabetas. Nos anos 60, a UJC participa também através dos Centros Populares de Cultura da UNE, né, o evento que a gente chama de CPCs, a UJC dirigiu a União Nacional dos Estudantes e sempre em sintonia com a política do partido, né, que naquela época, como vocês viram em outros cursos, né, principalmente do curso do professor Ricardo Costa, tinha uma estratégia nacional democrática, que era a estratégia do PCB. No campo da educação, a defesa, né, da universalização do acesso à educação. E o JC teve uma contribuição no debate que ocorreu de 46 até 61, da formulação da Lei Diretriz e Bases da Educação. Né, a UJC interviu, junto com intelectuais ligados ao partido, como Pascoal Leme, na defesa de uma lei que privilegiasse a universalização do acesso à educação pública. Infelizmente, interesses privatistas conseguiram aí derrubar essa questão relacionada principalmente ao avanço da educação, que seria a LDB proposta e apoiada pelos comunistas naquele período. Um outro aspecto que cabe destacar, que a UJC, naquele período, atuou também nos sindicatos, no momento histórico em que o PCB tinha uma influência significativa no movimento operário sindical brasileiro. Né? Então, vários jovens do PCB atuavam tanto no movimento estudantil como também no movimento sindical. No processo, por exemplo, de organização dos sindicatos trabalhadores rurais, foi decisiva a participação ali de diversos jovens comunistas que atuavam na formação dos sindicatos em sintonia com a política do PCB naquele período, que defendia uma reforma agrária radical, principalmente sob a liderança de Lindolfo Silva, Gregório Bezerra e Nestor Vera, que foi um personagem muito importante aí na formação do sindicalismo rural. E muitos jovens atuavam diretamente nos sindicatos, às vezes integrando a juventude comunista, outras integrando células do PCB. Nas formulações do PCB, durante os anos entre 50 e 60, a existência da juventude comunista como uma organização que tinha uma relativa autonomia em relação ao PCB. Nos anos 60, em função de diversas disputas internas, o PCB ele privilegia a atuação dos jovens nas células do partido e não como uma organização autônoma, né? Um período aí que a UJC ela não tem uma atuação enquanto uma entidade nacional, uma instituição nacional. Ela tem aí, os jovens comunistas privilegiam a atuação nas células e nos comitês do PCB. Cabe destacar também que, ao longo das dissidências históricas do PCB, muitos jovens saíram, né, da juventude do partido e vieram a integrar outras organizações, como, no caso, a fundação do PCdoB em 18 de fevereiro de 1962, a Corrente Revolucionária, que foi um dos rachas do PCB aqui em Minas Gerais, que envolvia estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, com estudantes aqui de Belo Horizonte, setores, né, do Comitê Municipal, formaram uma corrente, que era um agrupamento que depois veio somar com o PCBR de Mário Alves. Na própria Ação Libertadora Nacional, junto com Carlos Marighella, que divergiram, né, da linha política do PCB, mas não formaram outro partido, formaram uma organização armada, também teve integrantes da União da Juventude Comunista, assim como no Movimento Revolucionário de Outubro, diversos membros ali da chamada dissidência da Guanabara pertenciam ao JC, que naquele momento, né, muitas divergências no movimento comunista brasileiro em função da estratégia, da tática a ser adotada no enfrentamento à ditadura militar. Mas é importante sublinhar que o PCB, ali nos anos 60 e 70,
mesmo com diversas divergências e dissidências internas, mesmo com a ditadura militar, o PCB continuou organizando os estudantes, os jovens brasileiros, principalmente o enfrentamento à ditadura militar. E uma das pessoas mais importantes ali, que desempenhava na época a função de secretário nacional de juventude, foi o camarada José Montenegro de Lima, que foi assassinado pela ditadura militar. José Montenegro de Lima, que fez parte aí da organização dos primeiros estudantes das escolas técnicas nos anos 60, fundou, né, a União dos Estudantes das Escolas Técnicas, e depois é responsável pela reorganização da JC. Estava fazendo um bom trabalho no início dos anos 70, quando a ditadura veio assassinar o José Montenegro de Lima, assim como assassinou mais de um terço do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, perseguiu diversos militantes, principalmente aqueles que tinham um papel-chave na organização, como Nestor Vera, Manuel Fiel Filho e o próprio José Montenegro. Cabe destacar também que a OJC, nos anos 80, ela se organiza, né, participa do movimento estudantil, do ENE, Encontro Nacional dos Estudantes. Em 77 tinha poucos delegados, mas tinha, né, o partido estava em total clandestinidade. Depois, nos anos 80, participa ativamente da campanha pelas diretas já, mas nas dissidências internas, uma parte da juventude comunista sai junto com Luiz Carlos Prestes, né, na famosa Carta dos Comunistas, né, que o Prestes vai romper com o Partido Comunista Brasileiro, e sai diversos jovens da UJC, né, na disputa interna que houve nos anos 80 entre o grupo liquidacionista, né, que depois veio a formar o PPS, e a resistência. Você tinha a existência da União da Juventude Comunista, participando de diversos festivais. Nesse período, a UJC ela representava o Brasil e a América Latina também, na Federação Mundial das Juventudes Democráticas, né, um assento representando a América Latina era da União da Juventude Comunista, e nesse momento você tinha aí, né, muita disputa interna. Mesmo assim, a UJC continuou representando o PCB no movimento da juventude brasileira, tanto no movimento da cultura, como no movimento estudantil, como de jovens trabalhadores. Nos anos 90, no processo de reorganização do PCB, a UJC teve um papel de destaque, mesmo com as disputas internas que continuaram a existir, né, como bem colocou Ivan, um dos cursos aqui, você tinha aí a presença da União da Juventude Comunista. E desde o Congresso, né, o Congresso que marcou aí a reconstrução revolucionária do PCB, o primeiro passo, você já tinha o apontamento da necessidade de reativar a União da Juventude Comunista. E nesse processo de reativação da União da Juventude Comunista, né, nós tivemos uma primeira tentativa nos anos 90, no processo de reconstrução revolucionária do PCB, e uma segunda tentativa em 2005. A primeira tentativa foi liderada pela camarada Sofia Manzano, né, estou aqui com a resolução do 10º Congresso do PCB, das resoluções políticas desse 10º Congresso, 1993, e uma das principais resoluções foi reativar a UJC. E deram a tarefa, né, para um grupo de jovens comunistas, inclusive aí liderados pela camarada Sofia Manzano. Mas aquele processo teve, né, uma disputa interna muito acirrada, que marcou o 11º Congresso do partido em 1996, depois o 12º em 2000, e nessa disputa acabou que prevaleceu uma interpretação muito complicada, que era não ter a UJC ativa a nível nacional, né, principalmente aí no 12º Congresso. Né, eu tive a oportunidade de conhecer o partido em 1999, e naquela época você já tinha um processo ali de um setor do partido, que depois veio a sair do partido, que não defendia a existência da União da Juventude Comunista. E aqueles setores, né, que é a grande maioria do partido, que defendia a existência da UJC, que ficou e ajudou no processo de reconstrução, defendia a refundação da UJC, a reorganização a nível nacional, e no 13º Congresso. Né? Então, entre o 12º Congresso em 2000 e o 13º Congresso em 2005, a UJC só existia em alguns estados, principalmente em Pernambuco, Minas Gerais
e um pouquinho no Rio de Janeiro. Né? Depois, no 13º Congresso, que marca a consolidação da reconstrução revolucionária do PCB, você tem aí uma tarefa que era reorganizar nacionalmente a União da Juventude Comunista. Então, a União da Juventude Comunista, nesse processo de reconstrução revolucionária do PCB, ela passa a existir a nível nacional, com uma direção própria, com a sua autonomia relativa, né, no campo da matéria de organização política, né, seguindo as orientações político-ideológicas do PCB. E foi muito importante, né, que aí nós começamos um processo de reorganização em 2005, uma comissão nacional provisória, eu, Mascote, Heitor, César de Oliveira, Renata Regina, diversos camaradas conseguiram aí um trabalho, Rodrigo Lima, um trabalho de reorganização nacional da JC, iniciado em 2005 com um congresso, que foi o 5º congresso realizado aqui em Belo Horizonte, em 2006, que marcou a reorganização nacional da OJC. Naquele momento, só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos cerca de 50 militantes da OJC a nível nacional, no nosso cadastro. Depois, conseguimos avançar de forma significativa. Retomamos aí o nosso contato, uma participação mais efetiva no campo da Federação Mundial das Juventudes Democráticas e também aí a participação nas entidades nacionais do movimento estudantil. Só para a gente ter uma ideia, hoje a JC conta com cerca de 3.000 jovens que estão espalhados em todos os 27 estados da federação, presente em mais de 40 entidades gerais do movimento estudantil. Hoje nós temos uma juventude comunista presente, tanto no movimento estudantil universitário, como, por exemplo, em CEAS, DEAS, UES e na União Nacional dos Estudantes, tanto no movimento secundarista, em grêmios, uniões municipais, estaduais e na União Brasileira de Estudantes Secundaristas, como também nos movimentos estudantes de escolas técnicas, como nos grêmios dos institutos federais, como também na diretoria da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas. Hoje temos a UJC presente também no movimento de área, né, que nós chamamos o movimento dos estudantes, por exemplo, da Diretoria Nacional de Estudantes de Medicina, nos centros diretórios acadêmicos da medicina, na Federação do Movimento Estudantil de História, Executiva Nacional de Estudantes de Serviços Sociais, e também no movimento nacional dos pós-graduandos, na diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e mandar um abraço para o camarada Gabriel Colombo, que cumpre essa tarefa muito bem. Também nas associações de pós-graduandos. A UJC hoje é a única força política ligada a partido de esquerda, né, vinculada ao Partido Comunista Brasileiro, que está presente nos 5 segmentos aí do movimento estudantil nacional: secundarista, universitário, escolas técnicas, movimento de pós-graduando, executivos e federações de curso, com uma força que tem presença significativa em algumas entidades, até é a força hegemônica dirigente, com toda a responsabilidade histórica. E a UJC desenvolve um trabalho em parceria com a corrente sindical Unidade Classista do Partido Comunista Brasileiro, junto aos jovens trabalhadores. Ficou famosa a campanha de sindicalização da União da Juventude Comunista, assim como diversas brigadas de solidariedade, principalmente relacionados aí a trabalhadores da saúde, trabalhadores aí que estão na informalidade. Tem um trabalho sistemático aí da UJC crescente. Só esse ano, mais de 100 jovens comunistas irão fortalecer a corrente sindical do PCB, que é a corrente Unidade Classista. O outro elemento é o trabalho cultural, que se nos anos 50, 60 já era desenvolvido, hoje continua sendo desenvolvido, né, através das intervenções poéticas, populares, revolucionárias, como no caso aí dos companheiros de Patinga, Rap da Quebrada, em Sabará, com um trabalho aí cultural em Pernambuco, uma tradição, né? O camarada Diego Rafael faz um trabalho maravilhoso ali, junto com o Kim, né? Um trabalho cultural importante, e a UJC vem desenvolvendo também diversas ações em parceria estratégica com os coletivos do PCB, como o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, o Coletivo LGBT Comunista, o Coletivo Minervino de Oliveira. Cabe destacar que nesse processo de reorganização revolucionária do partido e da União da Juventude Comunista,
a OJC ela reativou os seus vínculos internacionais. A OJC foi fundadora da Federação Mundial das Juventudes Democráticas em 1945, 47, um processo de formação ali das entidades do movimento de solidariedade internacional, como foi a Federação Democrática Internacional das Mulheres, com a participação dos comunistas do PCB, a Federação Sindical Mundial e a Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Essa federação ela é composta aí por juventudes comunistas, diversos partidos comunistas e também de movimentos nacionais libertadores, como, por exemplo, o Movimento Popular de Libertação da Angola, a Frente Sandinista de Libertação Nacional e outros movimentos do mundo árabe, né? Tem a da juventude do Partido Comunista dos Estados Unidos, juventude do Partido Comunista Japonês, uma organização que se organiza através de uma federação presente aí nos 5 continentes. A OJC foi fundadora da FMJD e fez parte da direção da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Nós reativamos, né, a participação na direção da FMJD, participamos de todos os congressos e as assembleias da FMJD, mas cabe destacar que hoje nós estamos participando, né, do conselho da FMJD, o Conselho Fiscal, e é muito interessante notar que após o processo aí de crise do movimento comunista internacional, principalmente com o fim da União Soviética, há um momento, né, de renascimento do movimento comunista internacional. Eu gosto dessa expressão, tendo em vista o fortalecimento das juventudes e dos partidos comunistas em diversas partes do mundo, principalmente a reconstrução dos partidos, tendo em vista, né, que a crise do capitalismo ela vem se agravando cada vez mais e que a alternativa apresentada pela juventude, né, tem um lema muito forte que vai dar até o nome da nossa revista teórica, que é o comunismo é a juventude do mundo, né? A ideia do futuro está associada à perspectiva do comunismo, como uma das tarefas, né, que o próprio Marx, ali quando ele pensava ali enquanto jovem, o que poderia no trabalho desenvolver, ele pensava, né, que o trabalho tinha que ter um trabalho para a humanidade, né, vinculado a essa perspectiva, né, de pensar a humanidade, né, pensar aí uma transformação, um processo emancipatório. Nessa perspectiva, o comunismo ele tem na expressão das juventudes comunistas essa interação entre o presente de lutas e a perspectiva estratégica de um futuro vinculado ao ideal mais nobre da humanidade, que é o ideal da perspectiva aí do socialismo científico, que é a perspectiva do comunismo, né? Essa busca pela revolução social e pela emancipação humana, desculpa. Nesse cenário, é interessante notar a presença da juventude em diversas lutas em todo o mundo, principalmente a juventude que se organiza e que impulsiona essas lutas, que consegue dar um conteúdo revolucionário a diversas lutas, expressões particulares, fazer a conexão entre as lutas específicas com as lutas gerais, favorecer esse processo de unidade dialética entre as lutas socioeconômicas, lutas culturais, com a luta política necessária para a humanidade. É interessantíssima a participação da juventude na luta anticapitalista e na luta antiimperialista. A Federação Mundial das Juventudes Democráticas, ela agrega aí os jovens de todo mundo nessa perspectiva da luta antiimperialista e promove, de cerca de 4 em 4 anos, o Festival Mundial da Juventude e Estudantes, que é o maior evento político internacional das juventudes e que consegue aí agregar jovens que estão na luta antiimperialista em todo o mundo. Nesse festival tem diversas palestras, debates, ações esportivas, culturais, que buscam integrar as lutas da juventude e, de tempos em tempos, entre um festival e outro, você tem aí a presença aí da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Uma outra organização internacional, que é a UJC, fez parte no passado, né, e que hoje está desativada, principalmente com o fim da União Soviética, se desarticulou,
principalmente com a influência da social-democracia, foi a União Internacional dos Estudantes. A UJC, através da FMJD e através da UNE, conseguiu aí articular a União Internacional dos Estudantes, que foi muito importante, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Teve um papel aí de defesa, né, a nível internacional, da educação pública. A nível continental aqui, a UJC já marcou presença e participou, por exemplo, do último congresso da Organização Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. A OCLAI teve uma participação interessante aí na história da fundação da OCLAI, em diversas diretorias da União da Juventude Comunista, através das suas lideranças estudantis. Né? E é interessante que essa defesa, né, da luta, por exemplo, por uma universidade popular, ela foi muito presente aí no movimento estudantil latino-americano. Nada mais, nada menos que José Carlos Mariátegui, peruano, contribuiu aí na formação da Universidade Popular González Prada, o próprio Julio Antônio Mella, o cubano, que foi um dos principais líderes do movimento comunista latino-americano, também construiu a Universidade Popular, e os ideais da reforma universitária de Córdoba, que permanece presente aí na luta dos estudantes, principalmente a defesa da autonomia universitária, liberdade de cátedra, de uma universidade vinculada aos processos de transformações da sociedade, né? Esse ideal da construção de uma universidade popular está presente no debate de diversas juventudes comunistas, e a UJC ela incorpora no seu programa de luta o ideal da universidade popular, a luta por uma universidade popular, laica, crítica, da educação na perspectiva, né, tanto da politecnia, como também na perspectiva elencada pelos estudos, né, do Marx e de diversos marxistas da unilateralidade, essa perspectiva de uma educação emancipatória, uma educação para além do capital, ela está no programa da União da Juventude Comunista. E não há dissociação entre educação e trabalho. Se nós pensamos o trabalho, né, hoje como um elemento central na estratégia revolucionária do Partido Comunista Brasileiro, cabe destacar que nossa perspectiva em relação ao mundo do trabalho não é aquela muito comum até em formulações presentes no campo da esquerda brasileira, né? Educação ali para atender os interesses do mercado, na perspectiva desenvolvimentista. A educação é perspectiva emancipatória. Esse é um elemento muito importante para nós e que nos difere de diversos setores do movimento estudantil brasileiro. A luta por uma educação popular, a luta por uma universidade popular. Tendo em vista que pensar a educação só para a formação, para atender às demandas do mercado, isso é uma perspectiva que ainda cabe no campo do liberalismo. Perspectiva marxista, né, vai desde a formação humana, né, na perspectiva da politecnia, da unilateralidade, como também a formação vinculada, né, educação e trabalho, mas na perspectiva emancipatória, para acabar com a exploração de uma classe sobre a outra. Esse debate sobre a educação popular está presente nos encontros nacionais do movimento Universidade Popular, está presente nas resoluções da UJC. Cada vez mais, a UJC vem ampliando a quantidade de elementos qualitativos. Ela vem crescendo com qualidade, trabalhando a formação. É importante anunciar que nós vamos agora, né, o pessoal da UJC, estou acompanhando esse trabalho magnífico aí, do Kim, do Gá, da Poli, da Lígia, do Gabriel, na formação de uma revista teórica da UJC. Os próprios jovens militantes da UJC escrevendo texto, elaborando, que é uma das características que diferencia a juventude do partido com outras juventudes da própria esquerda. É interessante notar, eu acho que cabe aí mencionar um texto do Ernesto Che Guevara, que ele fala que uma das características do jovem comunista é ter orgulho de ser comunista. Né? Eu costumo brincar, Caio, depois a gente pode dialogar sobre isso, que uma das provas que tem no movimento comunista que o PCB é a continuidade do partido fundado em 1922 é o fato que nós temos a União da Juventude Comunista, que foi a organização desde 1927, que é a organização aí vinculada à história do movimento comunista brasileiro.
outras organizações foram fundadas nos anos 80. Né? A UJC está presente aí na história do PCB. E diversos quadros foram formados a partir da UJC. Alguns participaram da UJC e outros ingressaram já diretamente nas células do partido, como o caso do Carlos Marighella, entre outros, né, que já ingressaram diretamente nas células do partido. Né? Outros participaram aí através da União da Juventude Comunista, que é uma escola de quadros do Partido Comunista Brasileiro. É uma rica história. Lamentavelmente, nós ainda não temos livros específicos sobre a história da UJC. Acho que cabe nesse processo de centenário do PCB, né, nós escrevemos mais livros sobre a história da UJC, que ela é muito rica e merece ser contada aí pelos historiadores, pelos pesquisadores, para mostrar essa riqueza que foi a União da Juventude Comunista, tanto na luta no campo da luta dos estudantes, como também dos jovens trabalhadores, como também no campo da cultura, com diversas expressões aí presentes na sociedade brasileira. Uma delas foi o CPC, mas tivemos outras e temos hoje presente muitas outras também que vale a pena somar. A Juventude Comunista, ela é estratégica para o partido. Todos que estão conhecendo o PCB podem ter certeza que o PCB tem uma das juventudes políticas da esquerda brasileira mais ativas e a única que tem uma história de quase 100 anos de idade, que tem esse vínculo internacional e que está presente aí no conjunto das lutas da juventude brasileira, com destaque para a luta dos estudantes, mas também no movimento sindical, no movimento popular. A princípio, são esses elementos que eu gostaria de apresentar, camarada. Tá ótimo, camarada Túlio. Uma apresentação bem completa, né? Bastante profundidade sobre a história da União da Juventude Comunista, seus desafios na intervenção com a juventude e a classe trabalhadora no nosso país. Eu já quero avisar aqui o pessoal que a gente hoje vai poder interagir mais, né, no chat, porque o Túlio conseguiu ser conciso aqui na apresentação, então a gente vai ter um tempo maior para você ter mais participação, conseguir responder e dialogar mais com as perguntas e comentários aqui do nosso chat. Eu vou colocar já na tela novamente o comentário do nosso camarada Ricardo Costa, para o Túlio já ir pensando na resposta. Os comunistas exerceram grande influência no interior dos Centros Populares de Cultura, os CPCs da UNE. Vianinha foi um expoente do Comitê Cultural do PCB. Túlio, fala um pouco sobre isso, se possível. Mas, Túlio, antes de você responder, eu quero pedir licença, se você concordar, para a gente colocar no ar, caso eu consiga aqui tecnicamente, em primeira mão, a divulgação do nosso curso Como Esmagar o Fascismo. Posso tentar, Túlio? Fica à vontade. Atenção, pessoal, vamos ver se dá certo aí. Seria o fascismo um fenômeno político específico do século XX? Como caracterizar os governos de ultradireita em ascensão na Europa, na América Latina e do mundo atual? Quais são as diferenças e as semelhanças na estratégia e na tática da luta antifascista do passado e do presente? Se você tem interesse em estudar mais sobre essas e outras questões, participe do curso Como Esmagar o Fascismo, Lições da História, promovido pela Fundação Dinarco Reis. Nosso curso será ministrado em 8 encontros, nos quais nós vamos discutir o que é o fascismo e a luta contra o nazifascismo na União Soviética, na Itália, na Alemanha, em Portugal, em África e no Brasil de hoje. Para falar com a gente sobre esses temas tão necessários e tão importantes para inspirar, para fundamentar a nossa luta e a nossa resistência no século XXI, nós contaremos com a participação de grandes nomes do marxismo brasileiro, como Mauriase, Jones Manuel, Rodrigo Castelo, Ricardo Costa, Mariana Rodrigues,
João Carvalho, Milton Pinheiro, Marina Gouveia, Edmilson Costa e Glauber Braga, todos confirmados. Então, não deixe para depois, se inscreva no curso promovido pela Fundação de Narco Reis, Como Esmagar o Fascismo, Lições da História. Aguardamos você. Bom, é isso aí, pessoal. Esse vídeo Beleza, depois a gente vai colocar no YouTube, né? Do canal Jornal Poder Popular, Facebook, Fundação de Narco Reis. Vocês que estão aqui na turma do curso básico de formação política vão receber a arte de divulgação do nosso curso, assim como o link para poder realizar as inscrições. A gente conta muito com a participação de vocês e conta também que vocês ajudem a divulgar esse que vai ser, né, o segundo curso online da Fundação de Narco Reis, logo assim que a gente concluir o curso básico de formação política, que está hoje no seu 11º módulo, com o camarada Túlio Lopes, falando sobre o PCB e a juventude. Na sequência, a gente vai dar início ao curso sobre como esmagar o fascismo, lições da história. Na semana que vem, já temos a presença confirmada aqui no canal, aqui no curso, do camarada Sidney Moura, que no 12º módulo irá falar sobre o PCB e o movimento sindical. Na sequência, o 13º módulo, também presença confirmada do camarada Muniz Ferreira. Ele vai tratar sobre o marxismo-leninismo. E no 14º módulo, o módulo de encerramento, nós vamos ter aqui a participação do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o camarada Edmilson Costa, que vai discutir a estratégia e a tática do PCB. Então, é reta final do nosso curso. Vamos manter o foco, não desanime. Siga acompanhando aí toda quinta-feira. Nós estamos aí já há mais de 2 meses juntos nessa tarefa, nessa missão. E faltam poucas semanas para a gente concluir esse curso. Já estamos convidando vocês com muita ênfase, não só a se inscrever e participar do curso Como Esmagar o Fascismo, como também ajudar a divulgar. Quem está aqui na lista de inscritos do curso básico vai receber todo o material por e-mail, pode divulgar também depois a partir das redes sociais. Vamos lembrar também da importância de todos e todas adquirirem o certificado aqui do curso básico de formação política. A maioria da turma já entrou em contato, já fez o pagamento, já mandou o e-mail. A gente quer agradecer, pessoal, que já fez isso. Isso ajuda a fortalecer a Fundação de Narco Reis. Você recebe o seu certificado por e-mail. E a gente quer agradecer também, um agradecimento especial aos camaradas que nos procuraram para fazer doações avulsas, compreendendo a importância de fortalecer o nosso Programa Nacional de Formação Política, que sem o apoio de vocês não teria como se consolidar, se fortalecer e se expandir. Agora, eu vou devolver a palavra para o Túlio, e enquanto ele responde a questão colocada pelo Rico, eu vou já sistematizando as demais perguntas que apareceram no chat. Pode falar, Túlio. Beleza, Caio, só sublinhando aí a importância desse convite, né? Um dos elementos que nos diferencia aí em relação a diversas organizações, mas também é um elemento muito importante nessa conjuntura, é a necessidade da formação humana, da formação teórica política, até para que nós estejamos preparados para enfrentar esses desafios da atual conjuntura. O curso sobre fascismo é um curso muito importante. O PCB, e assim como o Movimento Comunista Internacional, tem uma larga experiência aí nas lutas antifascistas, né? Os comunistas estiveram na linha de frente como protagonistas na luta contra o fascismo, né? Em diversas partes do mundo. Aí vale a pena aprofundar no debate. Sobre, entrando no segundo tempo aqui, dialogando com a turma, primeiro, a questão do CPC. Cabe destacar que os Centros Populares de Cultura foram uma articulação muito interessante, aí, estimuladas pela União Nacional de Estudantes, uma interação com o movimento cultural. Na época, a juventude do PCB, juntamente com os companheiros e companheiras da Ação Popular, dirigiam a UNE e diversas outras entidades estudantis no Brasil.
organização aí que valorizava muito as campanhas de alfabetização, tinha o movimento de educação de base, tinha diversas iniciativas de alfabetização, tanto no Nordeste como seminários que foram promovidos pela UJC juntamente com outras entidades estudantis, como a União Internacional de Estudantes que eu mencionei, mas a UNE com os CPCs e a participação ativa dos comunistas, né, depois Ferreira Goulart e outras expressões artísticas e lideranças aí estudantis se interagiram muito bem, tanto trabalhando em campanhas de alfabetização, como também de cadernos que eles elaboravam, né, cadernos do povo brasileiro, levantando diversas temáticas, como também expressões artísticas teatrais. Vianinha, que hoje dá o nome ao nosso coletivo cultural, que tem uma excelente um conjunto de atividades que desenvolve lá em São Paulo, foi uma das principais expressões dessa área de atuação. E o CPC tem um legado muito interessante também associado a uma iniciativa que tinha a UNE, que era a Univolante, quando a UNE atuava presente em diversas universidades brasileiras. E os jovens comunistas atuando de maneira decisiva, né, fomentando o debate sobre a cultura nacional popular, fortalecendo esse elemento aí de agregação, de fomento à luta do povo brasileiro, interpretando a realidade brasileira através aí dos elementos artísticos culturais que foram muito interessantes. Assim, essa expressão, hoje a UNE, ela tenta aí se organizar através, né, com referência a esses centros populares de cultura, ainda tem alguns centros populares de cultura que existem no Brasil, como o CPC da UNE São Paulo, como também, né, outros elementos, como o Centro Universitário de Cultura e Arte da União Nacional de Estudantes, festivais, que nós estamos apoiando também. Isso vale muito a pena, muito interessante levantar essa temática aí relacionada, né, e que faz parte do movimento estudantil, essa interação da organização política e cultural dos jovens. Né? O Antônio Gramsci chamava muita atenção para a necessidade da organização político-cultural dos trabalhadores, das trabalhadoras, e a juventude comunista tem essas três áreas de atuação, o movimento sindical, estudantil e também o movimento cultural. Quando interagem, eu acho que avança mais a luta, isso é muito importante para a luta da juventude, da mais juventude brasileira, que busca cada vez mais espaços de cultura, de participação. Infelizmente, né, o Estado brasileiro ele não garante esses espaços. É importante o movimento popular apresentar e abraçar essas iniciativas. Iniciativa histórica da UNE que, no programa do Movimento Universidade Popular, nós defendemos para o conjunto das entidades estudantis nacionais. Maravilha. A Dani Coelho está perguntando pelo link de inscrição aqui do curso Como Esmagar o Fascismo. E aí, Dani e demais, a turma que faz parte aqui do curso básico vai receber em primeira mão o material com as inscrições para o curso e o link também. Na sequência, a gente vai divulgar também nas redes sociais e pede a ajuda de vocês para distribuir isso o mais amplamente possível, tá legal? Mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat que a gente vai dialogando. Falando nisso, o Leônidas Marques colocou uma questão aqui muito interessante, Túlio. Ele quer saber sobre a relação da UJC com UNE e ANEL. Vou ler aqui. Gostaria que o camarada comentasse mais sobre a relação da UJC com a UNE e a ANEL atualmente. Boa pergunta. Vai lá, Túlio. Pois bem, como eu falei na exposição inicial, a UJC fez parte da fundação da UNE, atuou nos anos 50, acabei de mencionar os anos 60, nos anos 80 participamos também. Agora, teve um processo no interior do movimento estudantil universitário, principalmente aí a partir do governo Lula em 2003, que foi um momento em que, até no Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, em 2003, quando o campo majoritário da UNE, que naquela época era composto pela juventude do PCdoB, que fazia parte do governo Lula, pela juventude do PT e também pela juventude do PMDB e outros grupos que compunham aí o governo Lula, eles tiveram uma postura muito ruim para o movimento estudantil brasileiro, que eles colocaram uma posição que a UNE não iria fazer críticas ao governo Lula.
Essa que era a posição. A UNE somente faria ressalvas em relação às políticas educacionais do governo Lula. Chegou o ponto que a União Nacional dos Estudantes, né, levado principalmente pela direção do campo majoritário, apresentava as formulações e defendia todas as políticas educacionais do governo de forma acrítica. Como defendeu, por exemplo, o programa Universidade para Todos, a renovação, o aprofundamento do FIES, como defendeu o Reúne de uma forma acrítica, e que como abandonou também uma proposta que tinha no início do século XXI de uma nova reforma universitária, que era uma pauta do movimento estudantil e o movimento social ligado à educação. Nesse momento, né, o JC, que atuava na UNE através do movimento A Hora é Essa, depois do movimento Universidade Popular, tinha uma postura bastante crítica ao encaminhamento que a UNE teve, principalmente durante o governo Lula e parte do governo Dilma. Nós procuramos, nesse momento, organizar o Seminário Nacional por uma Universidade Popular, fortalecer o MUP, fortalecer outros setores do movimento estudantil, principalmente executivos, federações de curso, e no interior da UNE organizamos o campo da oposição, buscando que a entidade histórica do estudante fosse uma entidade que tivesse autonomia, independência política em relação ao governo. Um setor do movimento estudantil ligado à juventude do PSTU, é interessante destacar que quem definiu a criação da Assembleia Nacional dos Estudantes Livres foi a Secretaria de Juventude do PSTU, não foi o movimento organizado pelos DCS, pelo movimento estudantil, decidiu formar uma entidade estudantil paralela. No movimento estudantil brasileiro, a gente tem duas entidades paralelas históricas, né? A União Nacional dos Grêmios, que foi fundada pela juventude do PSDB, e teve esse movimento aí ligado à ultra-esquerda, que foi a formação da ANEL. A ANEL, ela existiu aí principalmente articulando a Executiva Nacional de Estudantes de Letras e um ou outro DCE, mas ela não teve regularidade e ela hoje foi dissolvida, né, de uma forma até bastante singular, né? Ela acabou sem ninguém saber, não teve um congresso que terminou a ANEL, ela simplesmente deixou de existir. O setor que construía a Assembleia Nacional de Estudantes Livres, né, voltou no último congresso da União Nacional de Estudantes a participar da UNE, né, inclusive escrevendo chapa para votação e apoiando a chapa organizada pela UJC junto com outras juventudes, que é a segunda maior chapa da UNE, né, que é a chapa de oposição, cuja expressão, né, tem a participação do MUP e outras juventudes. E é interessante destacar, Caio, aproveitando a pergunta, que no Congresso da UNE, esse momento da conjuntura está muito difícil, né? Aí o setor da esquerda começa a abandonar as cores, por exemplo, a cor vermelha, foice-martelo, né? E a UJC, ela foi uma das poucas organizações no Congresso da UNE que defendeu a tese da oposição e que está defendendo as suas cores históricas, as cores da esquerda, né? Que é a cor vermelha, a foice-martelo. Muitas organizações mudaram de cor ou simplesmente abandonaram qualquer menção à questão do socialismo, à questão do comunismo, a juventude comunista presente no estádio com uma bancada de mais de 500 jovens de todo o Brasil defendendo aí a tese da oposição e defendendo uma questão que é estratégica. A existência de apenas uma entidade nacional dos estudantes. No movimento sindical brasileiro, nós temos mais de 12 centrais sindicais em movimento. O movimento estudantil só tem uma entidade. Isso é importante para os estudantes, principalmente na convergência em torno das pautas. Mas é necessário destacar que é necessária uma mudança na direção da UNE, porque a atual gestão da UNE, principalmente a diretoria majoritária, vem apresentando uma política conciliatória muito ruim, principalmente em relação às reitorias e pouco combativa em relação às políticas educacionais em curso que vão no sentido da mercantilização da educação. Agora, foi um papel estratégico nosso, a gente retomou a participação na diretoria da UNE a partir do Congresso de 2017. Nesse período aí, principalmente de 2009 a 2017,
2016. Era um período muito ruim, que a Uni estava muito próxima ao governo. Era uma crítica que tinha, era quase que uma seção do Ministério da Educação. Né? Aí nós buscamos essa autonomia, voltamos forte para a Uni. Inclusive, nós vamos disputar a presidência da Uni, né, uma das metas da UJC, junto com outras forças de esquerda, para que a entidade histórica estudante volta a ter o papel combativo que ela merece, né, que teve ao longo da sua história, e retomar algumas experiências históricas, como foi mencionado aqui, a experiência do CPC. Hoje, a UJC está na Uni, não existe mais ANEL, e está presente também, como eu mencionei, a única organização que está presente aí no conjunto do movimento estudantil brasileiro. Isso é muito importante no momento que a gente tem que fortalecer as entidades cada vez mais combativas, e as entidades têm que estar em parceria com os movimentos sociais e populares. Nossa diretoria na Uni, nas UES, vem construindo também o Fórum Sindical Popular e da Juventude, como uma expressão de avanço aí, de reorganização da classe trabalhadora e fortalecimento do movimento popular e estudantil. Muito bom. Olha a pergunta aqui da Rebeca. Túlio, qual o trabalho realizado pela UJC fora do espaço das universidades? Como podemos fomentar a maior inserção da juventude nesses outros espaços de militância? Ótima pergunta, Roberta. No processo de reorganização da UJC, nós discutimos bastante quais seriam as frentes de atuação da União da Juventude Comunista. Né? A esquerda brasileira tem uma cultura política em relação à juventude muito vinculada ao movimento estudantil, que é uma expressão muito forte, né, das lutas do povo trabalhador brasileiro, essa luta dos estudantes. Né, o JC, no processo de reorganização, nós definimos 3 frentes, foi uma das formulações que nós tivemos, aí, que foi uma das mais acertadas, a frente do movimento estudantil, que não é pouca coisa, até porque nós, comunistas, entendemos educação vinculada ao trabalho, né, e defendemos a universidade popular, vinculada aos movimentos populares, a escola popular, uma educação popular lá crítica. Além da frente do movimento estudantil, que a gente tem uma atuação mais forte, né, mais protagônica, a frente da cultura, com diversas ações e núcleos de cultura da UJC em todo o país. Tem a atuação também, aí é mais recente, né, numa articulação da juventude com o movimento popular, para fortalecer a luta, principalmente das associações comunitárias, do movimento popular nos bairros, das ocupações, movimentos trabalhadores rurais, e tem uma atuação aí articulada com o movimento sindical, principalmente aí com os núcleos de jovens trabalhadores da União da Juventude Comunista. Isso é um processo que nós chamamos de estratégico, né? Nós denominamos como estratégico porque é um processo fundamental para avançar no processo da reorganização da classe trabalhadora brasileira. O jovem que sofre mais com a consequência do desemprego, da precarização, ele cada vez mais tem que se organizar. Por isso que nós fazemos essa parceria entre o JC e unidade classista, e principalmente na UJC, através da atuação no Núcleo de Jovens Trabalhadores. Uma outra área de atuação da UJC, que é importante destacar, é o movimento de solidariedade internacional. O JC está presente nos comitês em defesa, né, da Revolução Bolivariana, no Comitê pela Paz na Venezuela, nas casas da América Latina. A UJC foi uma das maiores delegações aí presentes na Convenção Nacional de Solidariedade à Cuba Socialista, no movimento das Casas da América Latina, no movimento de solidariedade à Coreia Popular e à Palestina. A UJC levanta, e essa prática do internacionalismo, né, ela é cotidiana na UJC. Nós fomentamos muito isso, que é um dos principais elementos da cultura política comunista. Como dizia Fidel Castro, Caio, o internacionalismo é o que tem de mais belo no marxismo-leninismo, né? Nós que defendemos aí essa ideia que a pátria é a humanidade, como dizia Martí. Esse internacionalismo é muito presente, para além das relações internacionais no âmbito da FMJD, mas também no movimento de solidariedade internacional. Então, um conjunto de atuação. O JC hoje não é o que a maioria das organizações da juventude, do partido de esquerda, de correntes de esquerda, não é uma corrente estudantil. Ela atua no movimento estudantil
é o principal espaço de atuação da juventude comunista hoje, sem sombra de dúvidas, mas ela tem uma atuação mais ampla, abarcando a totalidade das lutas da juventude brasileira e crescendo cada vez mais, tendo em vista essa necessidade, né, de ter na juventude brasileira uma organização revolucionária. O JC ela vem cumprindo esse papel com as suas características. Muito bem. Olha essa pergunta aqui do Judson Caetano. Túlio, poderia contar um pouco sobre a atuação da UJC frente às manifestações de 2013? Então vamos lá, né? 2013 é sempre um assunto muito polêmico, né? Mas o que eu pude perceber é que, assim como o PCB, né, deu orientação, nós estávamos presentes aí em diversas manifestações. Aí cabe destacar, cara, antes, durante e depois de 2013, de junho de 2013. Por exemplo, no dia 17 de abril de 2013, teve uma marcha para Brasília e tinha lá a participação efetiva da UJC. Assim como também em julho, em agosto de 2013, a UJC desenvolveu atividades por todo o Brasil. Em junho de 2013, a União da Juventude Comunista Brasileira se somou a diversos protestos, né? Alguns protestos violentos, tendo visto principalmente a repressão policial, a criminalização dos movimentos populares. Estivemos presentes em diversas lutas e muitas delas com nossas bandeiras. Até teve alguns lugares, né, em alguns momentos que não podia ter bandeira de partido, camisa de partido, o JC sempre estava ali firme, junto com o movimento popular, movimento sindical, defendendo, levantando suas bandeiras, né? É comum observarmos, naquela época era muito comum camisas e bandeiras da UJC nas manifestações e também palavras de ordem nos cartazes, buscando politizar e dar um salto organizativo. Participando também de diversas assembleias populares que ocorreram naquele período. E depois damos sequência nas manifestações, nas articulações de luta. Né? Naquele momento, foi um momento de muita efervescência política no nosso país, a UJC, assim como o PCB, marcou sua presença aí. Infelizmente, não tivemos um salto político, organizativo, com aquelas manifestações. Né? Foi um processo aí que a direita foi também disputando o espaço, mas nós não vacilamos de participar em junho de 2013, assim como não vacilamos em participar dos protestos atos antifascistas, antirracistas, anticapitalistas em junho de 2020. Né? Participando das lutas, sempre buscando organizar a classe trabalhadora e a juventude trabalhadora para fortalecer a luta de nossa classe. Muito bem. Então, Túlio, as perguntas que apareceram aqui, você já conseguiu dialogar com todas elas? Se algum camarada ainda tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aqui no chat. Do contrário, a gente pode partir para suas considerações finais. Estou dando uma olhadinha aqui no chat para ver se apareceu mais alguma pergunta. Teve uma questão que a Natália e a Júlia colocaram, eu já dei uma dica ali para elas sobre uma live, aqui mesmo no canal Jornal Poder Popular. Os recados a gente já passou aqui no início, no intervalo. Então, acho que é isso, camarada. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais e se despedir da nossa turma. Eu já quero adiantar aqui o agradecimento pela sua participação no curso básico de formação política, 11º módulo, PCB e a juventude. Muito obrigado aí pela iniciativa de compartilhar com a gente todo esse acúmulo, né, de tantos anos militando nessa área e como secretário nacional de juventude do PCB atualmente. É importante deixar essa contribuição aqui, inclusive que vai ficar registrada, né, não só para quem está nos assistindo agora, como também para ser usada depois, futuramente, em outros espaços de formação e para ser usado também para os próximos jovens que vão ainda nos procurar, querendo conhecer a UJC, querendo conhecer o PCB, a nossa linha política.
E a gente vai ter aqui, né, um material excelente para indicar esse link no YouTube da live de hoje, que vai ficar lá registrado na playlist do curso de formação da Fundação de Narco Reis. Ok? Bom, beleza, Caio. Agradecer aí, né, essa possibilidade de também, né, atender a tarefa aí de participar do curso de formação básica aí do PCB. Gostaria também de convidar todos e todas a participar aí. No dia 6 de julho, faremos no canal Poder Popular, no programa Futebol e Política que eu apresento, uma homenagem ao João Saldanha, o João Sem Medo. O João Saldanha, que foi um militante histórico do PCB e que também integrou a União da Juventude Comunista nos anos 50, aí, como uma das principais lideranças aí que acompanhava o trabalho da juventude comunista, inclusive um trabalho que atuava aí, no caso da OJC, nas lutas armadas que o PCB desenvolveu nos anos 50, naquela perspectiva da linha do Manifesto de Agosto de 1950, né, de fortalecer a luta, inclusive utilizando todas as formas de luta. Foi interessante aí nesse período, né, eu acho que é importante a gente resgatar, aí, esse ano que está comemorando 50 anos aí da conquista dos anos da Copa de 70, a expressão que foi João Saldanha, que foi um grande militante aí que atuou no campo do futebol, mas que também tinha uma participação política que contribuiu aí no fortalecimento da juventude do PCB. Dizer duas coisas aqui no final. Primeiro, é importante para a juventude brasileira, principalmente para os jovens de esquerda, conhecerem a história da esquerda brasileira, a história do movimento comunista, conhecer a história do PCB, uma história muito rica. O PCB teve experiências históricas em sintonia com o movimento comunista internacional, que foram capazes de derrotar o nazifascismo, diversas experiências. O PCB ele vem trabalhando cada vez mais na educação política, na formação dos seus quadros e militantes. A teoria marxista-leninista tem um valor universal, fundamental para termos uma referência na prática revolucionária, uma referência teórica política, que tem uma riqueza, uma diversidade incrível. Dizer que a juventude, que cabe à juventude o fortalecimento do operador político, principalmente aí, cada vez mais jovens, ingressando nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, contribuindo, seja na atuação via o JC, mas também nas organizações vinculadas ao partido. Então é importante o convite aí a todo mundo que for assistir, conhecer o JC, conhecer os demais coletivos do PCB. Fundamental nesse momento termos uma juventude capaz de impulsionar a luta dos estudantes, sempre em sintonia com as lutas da classe trabalhadora e do movimento popular. Cada vez mais é necessária a luta pelo socialismo, pelo poder popular. E a juventude comunista, a UJC, a juventude do PCB, tem esse papel histórico de fortalecer essas lutas, né? Para finalizar, concluir, né, a palavra de ordem, né? Juventude é o presente e o futuro do Partido Comunista, né? E assim como nós reconstruímos o PCB, reconstruímos a UJC, e é importante esse vínculo, tendo em vista aí o processo da gente fortalecer a luta por uma revolução socialista no Brasil e contribuir, né, com a luta pelo socialismo na perspectiva do comunismo a nível internacional. Só vitórias, parabéns para você, Caio, para o pessoal da Fundação de Narco Reis, que está promovendo esse curso básico. Outros cursos virão e é sempre importante aí compartilhar com a militância comunista, né, toda essa experiência que são sínteses coletivas, experiências formidáveis aí que a gente tem ao longo da nossa história, e o presente é de lutas, o futuro nos pertence. Só vitórias, camarada. Muito bem, Túlio. Eu, antes de concluir, não posso deixar de fazer aqui, né, a nossa homenagem ao camarada que faleceu, né, nosso, lá no Ceará, infelizmente, o camarada Venuilton, jovem, inclusive, né,
que teve a sua vida interrompida aí de forma muito prematura, em função da violência. Então eu vou colocar aqui a mensagem do Breno Santos, que não foi o único, né? Outros camaradas aqui também fizeram essa homenagem ao Veno Wilton aqui no nosso chat. Então, eu quero concluir, então, Túlio, mais uma vez agradecendo a tua participação, agradecendo a participação de todos vocês aí no nosso chat, que estão nos assistindo agora. Um abraço também para quem vai nos assistir depois. E, como disse aqui o Breno Santos, Veno Wilton presente. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem. Nosso 12º módulo com Sidney Moura, às 20 horas, falando sobre o PCB e o movimento sindical. Lembrou aqui o Alain Matheus, camarada Veno jamais será esquecido. Um abraço, camaradas, até a próxima.